Boa noite. Trem descarrila e serviço é interrompido na linha sul do metrô. Problema afeta mais de 60 mil passageiros. Ao vivo, nossas equipes mostram como está sendo a volta para casa para quem depende do transporte público na região metropolitana. Amigos da Faculdade de Direito se unem para ajudar a estudante Marcela Vitória, mordida por um tubarão na praia de Boa Viagem. Polícia prende médico que é réu pela morte de uma paciente após procedimento estético. Ele estava foragido há 2 meses. Pesquisadores apostam em uma bactéria do bem para fortalecer os corais diante das mudanças climáticas e altas temperaturas. Dia dos Namorados, Copa e festas juninas movimentam comércio e devem impulsionar mais de 680 milhões de reais na economia. As festas juninas começam amanhã no Recife e a Prefeitura divulgou o esquema de serviços e trânsito no Sítio da Trindade. A estudante Marcela Vitória, mordida por um tubarão na segunda-feira passada, nem saiu do hospital. E uma grande rede de apoio já se formou para ela retomar a rotina depois de perder uma perna. Marcela é parte deste grupo e gosta de sentar na frente em sala de aula. Neste ano, começou a estudar Direito. Rapidinho fez amizades. Os registros da turma mostram a jovem entrosada com as amigas. A troca diária de mensagens é uma forma de contribuir com o tratamento. E quando as meninas mandaram no grupo, gente, calma aí, vamos realmente ver se isso é verdade. Aí eu comecei a procurar na internet os vídeos, aí realmente eu vi, eu mandei para uma amiga minha, amiga, realmente é ela perdeu a perna, amiga. E tipo assim, mostrava ela muito vulnerável, foi uma situação que a gente nunca viu Marcela daquele jeito. Marcela sempre era sorridente pelo corredor da faculdade, quando a gente viu ela daquele jeito era algo muito difícil, muito difícil. Marcela Vitória, de 19 anos, foi mordida por um tubarão-tigre na segunda-feira da semana passada. Já saiu do mar sem a perna direita. Ela estava em Boa Viagem, no Recife, com um primo. Foi socorrida primeiramente por um médico mineiro que estava na praia de férias e depois levada para o Hospital da Restauração, onde passou por cirurgia. Ela deixou a UTI, mas permanece internada. Da enfermaria, gravou um vídeo falando das preocupações. Quando eu acordei na UTI, a primeira coisa que eu perguntei foi sobre a minha faculdade, se eu ia conseguir continuar. E a turma da faculdade, claro, está na expectativa de ver a recuperação de Marcela fora do hospital também. Os amigos e as amigas seguem mobilizados para ajudar a jovem a não desistir dos planos pessoais e profissionais. A família chegou a trancar a matrícula de Marcela, mas voltou atrás. A estudante vai continuar com os estudos durante o tratamento. As provas dela serão realizadas lá no ambiente hospitalar. Então, esse apoio pedagógico ela está tendo da instituição e ela vai continuar e a gente está esperando a volta dela no próximo semestre. Foi pedido dela? Foi pedido dela, o que deixou a gente muito feliz, né? Porque isso demonstra a vontade dela de continuar, de viver, né? Os amigos espalharam cartazes para incentivar as doações de sangue. E outras doações foram feitas. Peguei os cartazes, saí colocando aqui pela faculdade para que as pessoas ficassem cientes disso e dessem a ela realmente um pouquinho da sua vida. Graças a Deus, aos nossos amigos, consegui uma cadeira de roda e uma muleta para início, do tratamento dela. Pelas redes sociais, a turma faz a rede de solidariedade crescer para conseguir a prótese para a perna de Marcela e para que a estudante transforme as preocupações em conquistas. A gente sabe que é muito difícil depois, o pós-estudo dela, para ela poder se deslocar, e também tem cadeira de roda e muitas coisas, sabe? E é muito difícil. E também questão da família dela, também as condições, Então, que ela merece muito, ela merece toda a ajuda possível. Marcela Vitória segue se recuperando na enfermaria do Hospital da Restauração, ainda sem previsão de receber alta.
Já o menino João Lucas Castor Nemésio Salles, de 11 anos, que também perdeu uma das pernas após ser mordido por um tubarão na Praia de Piedade, em Jabotão dos Guararapes, continua internado no hospital da Unimed, no Recife. A unidade de saúde não informou o estado de saúde do garoto. A gente segue acompanhando a evolução dos dois pacientes. Um trem da linha Sul descarrilou na manhã de hoje entre as estações Joana Bezerra e Recife, na área central da capital pernambucana. De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, todas as estações da linha Sul do sistema foram fechadas depois do acidente, deixando os passageiros sem o serviço. As estações Joana Bezerra e Recife são as últimas que compõem o sistema de metrô. A CBTU não explicou o que teria provocado esse acidente e disse que não houve registro de feridos. A linha Sul do metrô tem 12 estações e faz um percurso de mais de 25 quilômetros, atendendo mais de 60 mil passageiros do Recife e de Jaboatão dos Guararapes. Os terminais integrados de ônibus continuam funcionando normalmente. Vale lembrar que a linha Centro continua funcionando normalmente também, mas o ramal Camaragibe já opera com maior lentidão, se acompanhou com a gente aqui, por conta de um serviço de troca de dormentes. O repórter Diogo Franco está ao vivo no terminal integrado de Joana Bezerra e traz informações atualizadas para a gente. Diogo, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Eu falo ao vivo da plataforma aqui da estação Joana Bezerra. Esse trem que acabou de chegar, que Rodrigo Lobo mostra, é justamente o trem da linha Sul. A gente vai atualizar agora os passageiros de quem utiliza essa linha. É o seguinte, desde as 6 horas da noite, essa linha voltou a funcionar de forma parcial. Ou seja, quem embarca nas estações de Largo da Paz, Imbiribeira, Antônio Falcão, Shopping, Tancredo Neves, Aeroporto, Porta Larga, Monte dos Guararapes, Prazeres e Cajueiro Seco, o que é que tem que fazer? Vai pegar o trem nessas estações e vai descer aqui na estação Joana Bezerra. Para quê? Descendo aqui, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Muitas dessas pessoas estão indo para a estação Recife. Então eles vão descer aqui e vir para esse lado de cá. Daí vem o trem de Camaragibe ou Jaboatão dos Guararapes. Eles vão embarcar nesse trem aqui e aí vão poder seguir para a estação Recife. Quem vai agora fazer o sentido contrário, faz a mesma coisa. Embarca na estação Recife, aí vem da estação Recife, desce aqui do lado de lá, tá? Da plataforma. E daí faz a passagem aqui por baixo, sobe a escada rolante está quebrada, mas o elevador está funcionando e tem escada também. E faz esse processo aqui, né? Vai para o outro lado lá, para poder voltar para aquelas estações que fazem parte da linha Sul. Diariamente, 60 mil pessoas utilizam esse serviço. E aí, o que é que acontece? Para reforçar o atendimento, a quantidade de passageiros, o consórcio de transporte metropolitano reforçou linhas como Aeroporto, TI Afogados, Cajueiro Seco, Rua do Sol, Tancredo Neves. Então, esses ônibus vão ajudar a poder desafogar mais a situação aqui do metrô. Então, não há previsão ainda para isso funcionar. Eu estou aqui com o Salvino. Salvino, me fala uma coisa, para voltar a funcionar de forma integral, tem previsão? Olha, os técnicos continuam trabalhando durante toda a noite, porque a gente precisa retirar o trem, que ele ainda está obstruindo a via. E aí a solução para que a população não ficasse sem trem foi essa que você explicou de maneira brilhante, dando os detalhes para ir e vir. Então, todos os passageiros da linha Sul estão com o trem levando ao seu destino final. Porque aqui na linha Centro ele tem duas opções. Ele pode pegar tanto o trem vindo de Jabotão, como o trem vindo de Camaragibe, como você explicou, e vai para Recife e termina a sua viagem e vice-versa, a mesma coisa. Então, é importante dizer que todas as estações e quem vai pegar o trem da linha Sul, tem trem, está tudo aberto, todas as 12 estações do sistema. Perfeito. Salvino, enquanto a gente estava fazendo esse ao vivo, as imagens de Rodrigo Lobo conseguiu registrar uma pessoa atravessando aqui o trilho. É importante a gente reforçar que é proibido, né? É proibido, assim, é porque graças a Deus, eu tenho que dizer essa palavra, nunca ninguém morreu eletrocutado. Mas esses trilhos servem como a parte de fio terra, como daquela questão do chuveiro elétrico na sua casa. Então, você pode receber uma descarga e morrer eletrocutado, ou pode morrer atropelado pelo trem. Infelizmente, as pessoas com a preguiça de fazer a rampa interna, pulam a via e atravessam de um lado para o outro. Infelizmente, essa é uma prática que a gente, para
tentar parar, praticamente impossível, e aproveita essa audiência para que as pessoas não atravessem a via do metrô, que você pode morrer. Muito obrigado pela sua entrevista. Olha só para finalizar, a previsão daquela composição do trem, né, que vinha de Belo Horizonte para cá, era para poder já entrar em atividade agora, no mês de junho, mas ainda não começou. Márcio, volto contigo. Diogo Franco, obrigado pelas informações ao vivo do Terminal Joana Bezerra, atualizando para a gente essa volta para casa. A gente segue com outras notícias porque 2 homens morreram na manhã de hoje após um acidente na BR-101 em Paulista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que as vítimas tenham caído da motocicleta em que estavam e, em seguida, foram atropeladas por um caminhão na pista sentido Abreu e Lima. O SAMU informou que chegou a ser acionado, mas o motociclista e também o garupa morreram antes de receber atendimento. O Corpo de Bombeiros também enviou 3 viaturas ao local. As circunstâncias desse acidente vão ser investigadas. E a polícia prendeu o médico que é réu na justiça pela morte de uma paciente após um procedimento estético. O repórter Pedro Alves, do G1, traz para a gente os detalhes. Oi, Pedro. Oi, Márcio. Marcelo Alves Vasconcelos foi localizado no último sábado na cidade de Cascavel, no Ceará. A prisão preventiva tinha sido decretada pela Justiça de Pernambuco no dia 27 de março. O médico é réu pela morte da comerciante Adriana Barros Lima Laurentino, de 46 anos. Ela morreu em janeiro de 2025, horas depois de passar por um procedimento estético conhecido como harmonização de bumbum. Segundo a investigação, o procedimento foi feito com PMMA, que é uma substância que teve o uso proibido pelo Conselho Federal de Medicina para fins estéticos e reparadores. A Polícia Civil apontou que a causa da morte foi embolia pulmonar. O inquérito também indica que a paciente tinha uma infecção prévia que poderia ter sido identificada por meio de exames simples antes da intervenção. De acordo com o Ministério Público, o médico não estava inscrito no Conselho Regional de Medicina de Pernambuco na época e teria exercido a profissão de forma irregular aqui no estado. Ao determinar a prisão, a Justiça entendeu que a medida era necessária para garantir a ordem e para evitar que o médico continuasse fazendo esse tipo de procedimento. Uma audiência de instrução desse caso está marcada para o dia 22 de setembro. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa investigação e, claro, você pode acompanhar tudo aqui no G1. Márcio. Obrigado, Pedro. A notícia agora também está no G1. Um homem de 32 anos foi preso após esfaquear a companheira de 38 no peito, no bairro de Maranguape 2, em Paulista. Para ver os detalhes, é só você pegar o celular, apontar a câmera para esse QR Code que está aí na tela. Segundo a polícia, o crime aconteceu no sábado e foi divulgado hoje. Quando os policiais militares chegaram ao local, o homem estava imobilizado por moradores. Tanto ele quanto a mulher estavam feridos e foram levados para a UPA de Jardim Paulista. O agressor foi atendido e também autuado em flagrante. A Polícia Civil investiga esse caso. Outros detalhes para você no G1. E a violência contra a mulher é um dos temas de um livro que está sendo lançado esta noite no bairro do Recife. A repórter Mônica Silveira mostra para a gente ao vivo. Oi, Mônica, boa noite para você. Oi, boa noite, Márcio, para você e para todo mundo. Eu quero apresentar para vocês Lúcia. O nome dela é Estrangeiro. Lúcia Eberhard. É porque Lúcia mora na Suíça, já faz muito tempo, se casou com um suíço, mas ela tem uma história muito difícil de violência contra as mulheres, porque ela foi vítima dessa violência e lançou um livro sobre isso no começo da carreira, né, Lúcia? Exatamente, Mônica. A violência contra as mulheres é uma realidade que afeta mulheres não somente em território brasileiro, mas na Ásia, na Oceania, em todas as partes do mundo. E como eu fui uma filha da violência, eu trouxe essa temática tabu à tona para que todas as mulheres possam ficar cientes e dizer não, basta. Bom, nesse exato momento, Lúcia está trazendo um outro tema, que é o luto, lutas e batalhas. Ela está lançando aqui no Recife e vai lançar no interior. O que é que você quer dizer com esse livro, Lúcia? O tema desse livro, lutas e batalhas, o luto não é somente quando um ser humano morre. O luto é também uma separação, um divórcio, a perda de um emprego. E o luto, ele tem várias níveis do luto, não é? Que se você não detecta esse luto, ele vai virar lutas internas e se você não toma conta, vai virar batalhas.
Lúcia, obrigada. Olha aqui uma pessoa que sabe lutar, viu? Porque ela já passou por muitas, já lançou mais de 15 livros e está deixando também um pouco da experiência dela aqui em Pernambuco, porque está lançando aqui e no interior do estado. Obrigada. Seja bem-vinda ao Recife. É isto, Márcio. Obrigado, Mônica. E logo depois do intervalo, o Estado segue recomendação do Ministério da Saúde e suspende temporariamente vacina do Butantan contra a dengue. O ENE2 volta em instantes. Até já. A Secretaria Estadual de Saúde informou hoje à tarde que seguiu a recomendação do Ministério da Saúde e orientou aos municípios a interrupção temporária da imunização contra a dengue com a vacina produzida pelo Instituto Butantan. A suspensão ocorre após o registro de reações possivelmente ligadas à vacina, incluindo 2 mortes que estão sob investigação. Entre os cerca de 500 mil vacinados, foram registradas 3.703 notificações de eventos adversos, o que equivale a 0,7% do total. Desses registros, 42 pessoas apresentaram sinais de alarme e foram classificadas como graves, o que representa 0,008% do total. A quarta-feira deve ser de chuva fraca moderada na região metropolitana e na zona da mata. No Recife pode chover até 30 milímetros. Vamos acompanhar aqui. Essa chuva pode vir durante o dia e também à noite, acompanhada de ventos de 18 km por hora em média. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. Em Palmares, na Mata Sul, chove menos, em torno de 4 milímetros, mas faz pouco sol, com a máxima não passando dos 25 graus. Em Limoeiro, no Agreste, tempo mais firme, com pouco mais de 1 milímetro de chuva e termômetros variando entre 22 e 27 graus. As mudanças climáticas e o aquecimento dos oceanos ameaçam a sobrevivência dos corais. Diante desse avanço, pesquisadores testam em laboratório um probiótico para reforçar o sistema imunológico desses organismos. A ideia é aumentar a resistência dos corais aos impactos extremos da natureza. Uma espécie de vitamina de bactérias para enfrentar um mar cada vez mais agressivo. Os termômetros nas alturas não castigam apenas quem está nas ruas. Debaixo d'água, o aumento da temperatura dos oceanos está provocando a morte dos corais. A floresta onde os peixes encontram abrigos e alimentos. No Brasil, os dados mais alarmantes e precisos são do projeto Conservação Recifal, que em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e o ICMBio, constatou que 80% da estrutura da APA Costa dos Corais foi degradada. Uma imensa barreira submersa de 135 quilômetros, que se estende de Pernambuco a Alagoas, a segunda maior do mundo, atrás apenas da barreira de corais que existe na costa australiana. Os corais são essenciais para a vida marinha e para nós, seres humanos. Impacta diretamente na pesca, porque os peixes vivem associados ali aos organismos recifais, né, aos recifes de corais, a biodiversidade, outros organismos que também vivem associados, e os corais eles também fazem fotossíntese. Eles são um holobionte, eles vivem associados com as microalgas, que são fotossintéticas, e eles produzem fotossíntese assim como a floresta amazônica. O branqueamento nos corais mostra que eles estão morrendo. A água do mar esquenta demais e os corais não aguentam a água acima de 29 ou 30 graus por muitas semanas seguidas. Eles entram em estresse e expulsam as microalgas que vivem dentro deles. São essas algas as responsáveis por fazer a fotossíntese, o processo em que as plantas fabricam o próprio alimento e liberam o oxigênio que nós respiramos. Os corais perdem a capacidade de se alimentar, perdem as suas cores vibrantes e ficam completamente brancos.
passaram por vários eventos de branqueamento em massa. Quando a gente fala em massa, a gente está falando que ocorreu no globo todo. E o que a gente tem de cenário hoje é de perda de 70% de populações de algumas espécies de corais, que são organismos que são os principais construtores da vida e que associam a vida ali aos ambientes recifais. É aí que entra esta pesquisa que está sendo feita no Recife. O laboratório funciona como uma réplica fiel das condições do oceano. As lâmpadas especiais acendem e apagam exatamente nos mesmos horários do nascer e do pôr do sol na nossa costa, enganando o sistema biológico dos animais, para que eles se sintam em casa. São 48 aquários abastecidos com água marinha pura. O pesquisador Luiz Guilherme ajudou a coletar os corais que estão nos aquários. Ele anota todos os dias os dados científicos para saber se os corais estão ou não se recuperando. A gente tem que fazer as medições, né, de pH, temperatura da água, salinidade, e a cada 2 dias também a gente tem que fazer a troca d'água, tem que fazer uma limpeza nos aquários. Então, todos os dias, assim, sábado, domingo, feriado, então, todos os dias a gente está aqui fazendo esse monitoramento e esse acompanhamento desses fragmentos de corais. Os pesquisadores inserem o probiótico na água, como se fosse uma dose concentrada de vitamina. O composto não altera o DNA do animal, mas fortalece o sistema imunológico, criando uma blindagem contra o calor extremo. Ele tem sido um fortificante, é um consórcio bacteriano de bactérias boas que auxiliam ali esses organismos a enfrentarem melhor, serem mais resilientes e mais resistentes a esses impactos. O pesquisador Pedro Pereira é coordenador do projeto Recifal. Ele disse que no laboratório eles simulam um cenário do aquecimento global, subindo o termômetro grau por grau. Este equipamento, que tem uma luz verde, é usado para verificar a atividade fotossíntese dos corais, fundamental para saber a saúde deles. Mudanças climáticas e o aquecimento dos oceanos são as principais causas da mortalidade dos corais. Os corais estão em extinção, são organismos muito frágeis e a gente tem que tentar achar soluções para dar uma esperança de sobrevida para esses corais. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentar achar um caminho para que a gente possa garantir a vida dos corais e garantir que as próximas gerações possam também ter a oportunidade de ver esse ambiente recifal tão preservado e tão bonito aqui no nosso litoral de Pernambuco. Com este laboratório vivo aqui no Recife, os pesquisadores estão conseguindo fazer um estudo inédito no Brasil. E os resultados estão sendo positivos, mesmo sob altas temperaturas, que é o que está acontecendo nos oceanos. Quando os pesquisadores aplicam o probiótico, os corais ficam mais resistentes. Em julho, tem a segunda etapa do projeto. Os corais vão ser analisados por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A expectativa é que no fim do ano, esse remédio que está sendo produzido aqui, ele seja aplicado na barreira de corais entre os estados de Pernambuco e Alagoas. São pequenas gotas de vida para devolver a cor ao coral de fogo. Um desafio global. A resposta pernambucana pode ser uma esperança para os corais que existem no Brasil. A gente vai mergulhar, a gente vai levar esse probiótico para os corais na natureza, vai marcar esses corais, né, com as coordenadas geográficas deles e vamos inocular esses probióticos nos corais e ao longo do tempo ir acompanhando a saúde desses corais em foco, né, na natureza. Sabe aquele suco de laranja com beterraba e cenoura que a gente tomava quando criança para ficar mais forte? É basicamente isso, são coisas naturais para os recifes ficarem mais fortes. Boa noite para os corais. Em instantes, um combo pesado para movimentar a economia. São João, Dia dos Namorados e Copa do Mundo. O N2 volta já. A Copa do Mundo, o Dia dos Namorados e as festas juninas movimentam o comércio no centro do Recife. De acordo com uma pesquisa feita pela Fé Comércio, essas datas devem injetar mais de 680 milhões de reais na economia do estado.
A Copa do Mundo, o Dia dos Namorados e as festas juninas estão aquecendo o comércio no bairro de São José, no centro do Recife. A Rua das Calçadas, hoje à tarde, estava cheia. Era de gente andando de um lado para o outro e também aproveitando o comércio das bancas que estavam tomadas de produtos nas cores verde e amarelo. As lojas também estão no clima das festas. Nesta, a procura maior é por doces, tecidos e artigos de decoração para o São João e para a Copa. Estou comprando um copo, aí vim comprar alguns adereços e coisas para decorar, né? Bandeira, essas coisinhas. Fala uma coisa, e o preço está agradando você aqui no bairro de São José? Aumentou já, né? Mais ou menos, mas tá bom, dá para comprar. Já para quem quer surpreender o amor, uma opção sugerida aqui são cestas de café da manhã. Dá para montar ou comprar pronta. Balões decorados podem deixar o clima ainda mais intimista. O pessoal está chegando junto aqui, o pessoal está animado, está comprando, decorando, graças a Deus, e a gente tem muitas opções. Uma pesquisa da Fé Comércio apontou que essas festividades devem movimentar mais de 682 milhões de reais na economia do estado este ano. Fantasias de Lampião, Maria Bonita e outros personagens de uma quadrilha junina são bastante procuradas essa época do ano. Mas tem uma nova personagem que tem ganho destaque. Olha ela aí, é a boiadeira. A Diana Castela, a do cowboy que está em alta, né, da novela. E também tem a de Luiz Gonzaga e também a de Maria Bonita e Lampião. Na Rua Padre Floriano, roupas e acessórios juninos, como diadema de bandeirinhas e chapéu, ganham destaque. Nesta loja tem fantasias a partir de R$ 80. Dani é cantora, veio garantir os adereços para compor o vestuário dos shows. É uma opção boa você vir procurar aqui no centro, porque tem uma diversidade boa e também os preços são mais acessíveis, né, do que em lojas em outros locais, em outros bairros, digamos assim. Mesmo com um orçamento apertado para muitas famílias, o comércio segue otimista. De acordo com Fred Leal, da Câmara de Dirigentes Lojistas, a previsão é de crescimento nas vendas e mais dinheiro circulando no varejo. O consumidor está muito endividado, isso é uma realidade. A alimentação está pressionando muito o orçamento do consumidor, mas a gente vai esperar que seja um mês realmente que vai ter um bom movimento em relação aos meses anteriores, que não foram muito bons. As festas juninas começam oficialmente amanhã no Recife, no Sítio da Trindade, em Casa Amarela. O público vai acompanhar apresentações de quadrilhas. Hoje a Prefeitura divulgou como vão funcionar o trânsito e também os serviços no local. Natália Dielu tem as informações. São João do Recife está chegando e um esquema especial vai ser montado para garantir a festa para todo mundo. São 3 polos centralizados, né, no Recife, tem na Rio Branco, tem no Sítio da Trindade e também no Pátio de São Pedro. Então a gente vai falar como vai funcionar o esquema de trânsito, porque sempre alguns bloqueios são necessários para priorizar o pedestre, o transporte público, né? A gente vai conversar com Anderson Soares, chefe do Centro de Operações do Recife, o COP. Anderson, ali no Sítio da Trindade sempre tem um bloqueio na Estrada do Arraial, que é na entrada, né? Mais uma vez vai funcionar assim esse ano? Exatamente. Mais uma vez nós faremos o bloqueio ali da Estrada do Arraial e você gira na Arnoldo Magalhães, depois pega a desembargador Mota Júnior e entra de volta na Bela Vista para pegar de novo a Estrada do Arraial. Então é um bloqueio que a gente faz para priorizar a circulação do pedestre e do transporte coletivo, mas sem preterir totalmente quem gosta de ir com seu veículo próprio, ou transporte por aplicativo ou táxi. A nossa recomendação é que priorize o transporte coletivo e em cadência, né, o transporte por aplicativo e o táxi. Porque os ônibus vão poder passar. Os ônibus vão poder passar normalmente. Inclusive, o ônibus é o único que chega, de fato, de frente ao sítio Trindade. Você desembarca na frente do sítio, já está na cara da festa. A partir de quando vai ter esse desvio? Que horário? Bom, os desvios começam já a partir de amanhã, dia 10, e a partir das 17 horas. Por que amanhã, dia 10? Porque amanhã começa o concurso de quadrilhas. Então já tem muita movimentação no sítio Trindade, dos quadrilheiros, das pessoas que vão assistir às suas apresentações. E também tem uma grande movimentação da cenografia, aqueles caminhões que levam a cenografia das quadrilhas. Vai ter controle de acesso e o que pode e não pode levar? Bom, o controle de acesso está feito prioritariamente ali no sítio Trindade, mas a recomendação
informação do que pode e o que não pode levar serve para todos os polos da festividade no Recife. Mas especificamente no Sítio Trindade, o que é que não pode entrar? Não entra o cooler, não entra objeto cortante, não entra também nada de vidro. Então já na entrada a gente faz esse bloqueio. Então quem quiser curtir a festa, já siga a nossa recomendação. Leve tudo na bolsa térmica, leve tudo em latinha, priorize levar a latinha. Em relação à acessibilidade? A Secretaria de Direitos Humanos estará viabilizando uma van acessível, saindo ali do centro da pessoa idosa e levando até o Sítio Trindade por demanda espontânea. E chegando no sítio, a equipe de Direitos Humanos também vai acompanhar para o espaço acessível, esse espaço acessível que cabe ali mais ou menos 30 pessoas, mais os seus acompanhantes. E a Prefeitura do Recife abriu votação para escolher as atrações que vão se apresentar nos polos descentralizados do São João da cidade. Para saber todos os detalhes, incluindo como votar, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. São 788 artistas e grupos culturais concorrendo em 20 categorias. A votação vai até sexta-feira e acontece pela internet. O resultado vai ser divulgado no sábado. No G1 tem o passo a passo de como votar. Nós ficamos por aqui. Hoje o JN começa mais cedo, às 8. Para você, uma boa noite. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.